dia, senhores conselheiros e conselheiras. De acordo com o regimento, estamos dando necessidade relativa ao mês de julho. Não temos ainda quórum regulamentar, mas a professora Antônia Cláudia, que é o vice-reitor, já está chegando, já comuniquei com ele, e nós estamos apenas cumprindo o regimento, dando início aos trabalhos pontualmente às 9 horas. Então vamos aguardar nesse intervalo, com certeza o professor Antônio Cláudio já estará aqui para conduzir o conselho. Obrigado. Reunião ordinária do nosso Conselho Universitário. Eu queria, antes de passar a palavra sobre os vereadores, fazer um comunicado. Na sexta-feira, após longos meses de negociação e argumentação junto ao Ministério da Educação e ao Ministério do Planejamento, sexta-feira nós tivemos finalmente a comunicação da aprovação do nosso pedido de contratação de profissionais para o Hospital Universitário da Limpeza. São 272 profissionais, 17 médicos de diferentes especialidades, técnicos de enfermagem, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e apoio administrativo. É uma demanda extremamente importante, porque vai permitir a reabertura de 60 leitos de hospital e qualificação de serviços, até que sejam contratados e nomeados os profissionais definitivos através da EBSER. Então, é uma notícia importante para o hospital, para a população em particular, porque nessa grande dificuldade de financiamento insuficiente para os hospitais, essa é uma vitória importante para a população, e eu queria começar a reunião dando esse informe. Bom, em seguida, regimentalmente, passamos para os oradores. A primeira oradora, a conselheira Márcia Carvalho, por favor. Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de trazer, recordar uma consulta que houve quando o professor Roberto Salles era reitor do hospital da reitoria, sobre a consulta de eleição para a diretoria de enfermagem. Nós constituímos uma comissão no hospital, onde tem os profissionais de enfermagem, e apresentamos um projeto que passou na Câmara de Legislação e Normas e está com o professor José Henrique para fazer a relatoria. Isso é muito caro para nós do Hospital Universitário Antônio Pedro e para a categoria de enfermagem, porque é uma luta, uma conquista nossa de anos. Nós esperamos isso, conseguimos conquistar com o reitor, professor Roberto Salles, e nesse momento, quando entra a EBSER, o nosso diretor de enfermagem foi exonerado, sem haver um novo pleito, e indicado um novo nome, uma profissional de enfermagem como diretora. Só que no contrato existe a gestão plena. Só que no hospital tem servidores do RJ1. E nós precisamos esclarecer uma coisa, os profissionais da EBSER não vão chegar tão cedo. O que houve agora foi um processo seletivo com data de entrada e data de saída. E isso também não fere a nossa conquista, que é da nossa categoria de anos e anos, em todo local do Brasil onde existe enfermagem. Essa é uma luta nossa, 30 horas e eleição da nossa diretoria. E nos hospitais que já tem a EBSER, isso não houve problema, conseguiram eleger. Então nós gostaríamos até de apresentar agora, eu vou fazer uma recomendação à mesa, e acho que aqui tem todos os presidentes das câmaras, que a gente consiga fazer a análise desse processo que está com a CRN, o professor José Henrique fazendo a relatoria, que as câmaras se reúnam e façam um relatório único, para que isso caminhe mais rápido. E eu vou agradecer a todos que consigam fazer esse relatório positivamente, porque todos aqui conseguem eleger sua diretoria de departamento.
Então, nós gostaríamos de eleger a nossa diretoria de enfermagem. Muito obrigada e bom dia a todos. Obrigado. Próximo vereador, conselheiro Francisco Paraí. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhor conselheiro. O motivo da minha intervenção diz respeito a um pedido de esclarecimento, um requerimento de esclarecimento junto ao projeto sobre essa suspensão de contratação de professores substituto no âmbito da UF. Explico. Por conta de vacância gerada por aposentadoria de professor ou afastamento para fins de capacitação, abre-se a possibilidade de pedir ser contratado um professor substituto. Ali no âmbito da psicologia, nós encaminhamos, por conta de vacância, dois pedidos de contratação, por meio de processo de seleção simplificada. E por conta de afastamento para fins de capacitação, encaminhamos um outro pedido. Os dois pedidos foram autorizados, os concursos, as provas de seleção foram realizados, e depois de realizados esses procedimentos de seleção, tomamos conhecimento, simplesmente pelo fato de ter ido ao ACPD, né, para tratar de um assunto, tomamos conhecimento de que esses concursos, esses procedimentos de seleção estavam suspensos e que nós não poderíamos fazê-lo. Sabemos que isso está ocorrendo em outros departamentos da nossa universidade. Aí fica alguma coisa meio não bem explicado. Primeiro, por que os departamentos não foram devidamente notificados sobre essa suspensão? Há informações, reconheço que não oficiais, há informações de que outras universidades estão realizando esses procedimentos de seleção e estão contratando, como é o caso da Federal do Espírito Santo e a Federal de Alagoas. Então, eu creio que isso deveria ser mais bem explicado para a nossa comunidade sobre o porquê dessa suspensão, por que é que nós não recebemos nenhuma notificação e se, de fato, outras universidades estão realizando essas contratações efetivamente. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Aproveitar que o senhor usou pouco do seu tempo, vou pedir o conselheiro Alberto que faça um esclarecimento sobre esse ponto. Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. O que está acontecendo é o seguinte: há uma determinação do MEC expressa no sentido de que, em virtude do período eleitoral, não é possível a nomeação de concursados, nem substitutos, nem efetivos. Nós já fizemos gestões junto ao MEC em relação a isso, quer dizer, na verdade, a coordenação de pessoal docente fez gestões, conversamos isso com o MEC, e o MEC foi peremptório em relação a isso. De fato, existe uma controvérsia, porque a Andifes tem um outro entendimento, mas o MEC não tem autorizado essas contratações. Então, não é uma questão, no caso, o entendimento que não é um problema da UF, é um problema do MEC, expressamente tem um comunicado dizendo que não pode haver esse tipo de contratação. O que eu posso solicitar à Progep e à CPD é que transmita esse comunicado para todos os departamentos, explicando o que está acontecendo. Só em complementar, o conselheiro, hoje está indo para a reunião da Andifes, e nós vamos tentar fazer um trabalho específico sobre esse tema, porque isso está causando um grande problema, não só na UF, mas no sistema todo, porque
Isso inclui, inclusive, licença maternidade, licença saúde, não estou autorizando o substituto nem para essas situações, que é extremamente grave. Então, hoje, nós temos reunião do Andifes amanhã e depois, esse vai ser um tema a ser tratado para que o MEC tenha um entendimento contrário. Tem uma nota técnica do MEC com essa interpretação. Há controvérsia, porque as eleições são municipais, então a nomeação no órgão federal não se aplica, mas o MEC a Conjur do MEC já disse que não, que se aplica e não pode fazer essa nomeação, que está causando um grande transtorno. Então, a resposta que nós temos é essa. Nós estamos trabalhando para tentar reverter essa decisão do MEC. Vamos ver se usar a força do Andifes para isso. Correto. Tá, vai ser feita uma recomendação que a Progep faça esse esclarecimento. Obrigado. Próximo orador, conselheiro Fernando Bloise. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os conselheiros. Eu gostaria de dar uma informação ao Conselho. A comissão que está estudando o Regimento Geral das Consultas Eleitorais, determinado por esse Conselho, já iniciou seus trabalhos e elaboramos um calendário e estamos seguindo. Porém, até a presente data, não recebemos nenhuma contribuição deste plenário sobre uma correspondência que foi enviada pela Secretaria da Comissão. Então, eu conversei hoje com o professor Alberto, e nós vamos dilatar esse prazo por mais 15 dias para que os senhores possam enviar contribuições. E, a partir desta data, efetivamente, começaremos a movimentar o assunto. É de suma importância, esse assunto ficou algum tempo aqui no Conselho, então eu peço aos senhores que deem uma especial atenção para que nós possamos concluir esse trabalho. Obrigado. Obrigado, conselheiro. O próximo orador, conselheiro Jonathan Matos. Bom dia a todos os conselheiros. Primeiramente, eu vou pedir aqui para dividir minha fala com a Amanda Barbosa, estudante de Produção Cultural e diretora do DCE. E gostaria de anunciar aqui que no dia 23 de junho a gente realizou um grande conselho de centros acadêmicos, com mais de 30 centros diretórios acadêmicos da UF, para lançar algumas campanhas que, para nós do DCE, do Diretório Central dos Estudantes Fernando Santa Cruz, são de suma importância. Uma delas, e eu peço aqui a contribuição de toda a comunidade acadêmica para que essa campanha saia do papel, por ser fundamental e reconhecer que o projeto de expansão que a gente implementou com muito sucesso tem que se concretizar, tem que ter uma assistência estudantil cada vez mais estruturante. Portanto, o DCE Fernando Santa Cruz lançou uma campanha de assistência estudantil para que a gente avance na pauta tanto da assistência quanto da permanência estudantil. E desde o ano passado, nós do DCE, a gente já vem reconhecendo que existe um alarmante número de assaltos, entre outros delitos, dentro do campus da UF e no entorno. Portanto, nós lançamos uma campanha por segurança a partir do Ilumina UF, que é uma campanha que tem, ao mesmo tempo, iluminar a Universidade Federal Fluminense para as áreas que ainda não estão cobertas e garantir a segurança do lado de fora do polo para que nossos estudantes possam transitar pelas áreas da UF com mais segurança. Agora eu vou passar a palavra aqui para a Amanda, para ela falar um pouco sobre a nossa campanha de reforma do prédio do DCE. Bom dia. Então,
O DCE tem uma sede ali ao lado do campus do Valonguinho, que tem um teatro, tem uma série de espaços para as nossas organizações, para a realização das nossas atividades, mas, com o tempo, o prédio já está bastante deteriorado, né? E tem diminuído, apesar da gente manter uma série de atividades, tentar manter o máximo funcionamento do prédio, ele não tem condições atuais de receber a quantidade de atividades que nós gostaríamos de realizar. E é um espaço muito potente até para o movimento cultural, não só da universidade, o movimento cultural, o movimento estudantil, não só da universidade, mas da cidade, né, do entorno, promovendo esse diálogo entre universidade e cidade, que é tão caro. E o DCE, então, no sentido de voltar a organizar atividades no prédio, a trazer cada vez mais vida ao prédio, nós aprovamos também no Conselho de SEAS uma campanha de reforma do prédio do DCE. A gente intitulou a campanha com SOS MPB4, que é o nome do teatro, que é o principal espaço cultural do DCE, né? Mas é um projeto de reforma para todo o prédio, com o objetivo de a gente devolver as atividades culturais, a realização das atividades culturais, mas também no prédio do DCE existem outros projetos, como um projeto de pré-vestibular, que fica ali também, que é recebido ali no prédio. As organizações estudantis, os DAs, os centros acadêmicos, associações atléticas também utilizam o prédio para realizar diversas atividades. E aí a gente lançou essa campanha. A campanha ela tem várias etapas, desde o financiamento colaborativo, por meio de catarse, vaquinhas feitas virtualmente, até o recebimento de doações. E a gente gostaria de pedir o apoio de todos, quem puder ajudar e contribuir também nesse nosso projeto de reforma do prédio. Esse espaço é muito importante para o movimento estudantil da nossa universidade e para os movimentos sociais do entorno da universidade também. Então, estão todos convidados aí ao nosso prédio e também a contribuir no nosso projeto. Muito obrigado. Próximo orador, conselheiro Cresos Vinícius. Senhor presidente, senhores conselheiros, o que me traz aqui hoje, talvez desfocando um pouco daquelas discussões que nós temos tido no Conselho, é a extensão. Os trabalhos que nós podemos realizar com relação à extensão, que tem a tríade da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Na realidade, a extensão na Universidade Federal Fluminense está sendo pouco aproveitada. Nós temos um programa de fomento do PROEST, cujos recursos vêm direto do MEC, e aonde os professores extensionistas levam seus projetos, apresentam o seu projeto à Câmara Técnica, que são encaminhadas e têm recursos provenientes do PROEST para esses projetos e ou programas, geralmente projetos. Alguma coisa que a PROEX vem fazendo também e que tem dado bastante resultado é pedir aos professores, como um todo, para se perguntarem se sabe o que é extensão. O que é extensão? Extensão é o atendimento que a medicina faz no hospital, extensão é o atendimento que a odontologia faz no seu consultório, que a veterinária faz no seu hospital. Não, isso é um viés da extensão e talvez o mais simples possível, que é a assistência formativa, talvez uma assistência paternalista. A extensão vai para muito além disso. E esse para muito além disso, com cursos, desde o curso de iniciação, que são cursos para leigos, para borracheiros, cozinheiros, etc., até os cursos de atualização, aperfeiçoamento e especialização, lato sensu. Então, nós gostaríamos de provocar a todos que desse um pouquinho mais
de atenção, porque eu não vejo nenhum trabalho sendo feito na Universidade Federal Fluminense que não tenha uma relação muito forte conosco, extensão. Ela está no início, no meio e no fim de qualquer trabalho que se apresente, porque nós temos a Universidade Federal Fluminense e, na outra parte, nós temos a comunidade. E tudo que a Universidade Federal Fluminense faz para a comunidade. Então, a extensão é o eixo, sem dúvida nenhuma, do ensino e da pesquisa. E é isso que nós precisamos acentuar. Nós temos condições de projetos dentro do PROESTE, que é um projeto com fomento do MEC, e também o fluxo contínuo da própria Pró-Reitoria de Extensão, que dá a possibilidade dos professores apresentarem o seu projeto durante o ano e receberem ajudas com relação a folder, revistas, cartazes, todos eles feitos dentro de um dos setores da PROEX. Pouca gente sabe disso, nós temos, a gente entende que o grupo extensionista que nós temos é muito homogêneo, que as coisas giram sempre em cima do mesmo lugar, e nós passamos a adotar agora, devem sair 2 editais, fizemos um convênio com a Fundação Palmares sobre religiosidade e vai sair, então, um edital para que apresentem projetos relacionados com, e inclusive com relação a bolsas. Temos um outro também, esqueci o nome esqueci o nome da coisa, mas nós vamos fazer também por edital. Então, os nossos pedidos, os nossos projetos vão ser todos eles por editais. Nós temos belíssimos projetos de extensão, temos um na educação física para deficientes, com o professor Aurélio, que, se forem verificar, se forem visitar, estou pedindo licença ao Paulo para falar, se forem verificar, se forem ver, vão ficar encantados com o projeto para os deficientes, que ele com o auxílio da PROEX com relação a bolsas, etc. Temos outros projetos, como o GEAL, o professor Jairo Verne, que atende crianças, adolescentes, temos os idosos com a professora Boechat, temos programas relacionados à sustentabilidade, à biossegurança. Então, o que me traz aqui hoje é exatamente isso. A PROEX está aberta para discutir os projetos e os programas que devem vir das unidades de ensino. Nós somos atividade meio, nós não somos atividade fim. E, por último, eu gostaria, com muita satisfação, de dizer, a professora Adriana Russo está aí, do Instituto de Humanidades e Saúde de Rio das Ostras, que foi aprovado o primeiro curso de especialização na unidade avançada de Oriximiná, que dá a Oriximiná, então, começa a dar a Oriximiná realmente uma questão de interiorização acadêmica e não só assistencialista. E é por isso que eu peço a todos que tenham um pouquinho mais e que cada um se pergunte e reflitam no que seja extensão na universidade, extensão acadêmica. Muito obrigado. Obrigado. Próximo conselheiro, conselheiro Pedro Rosa. Bom dia. Primeiro aqui, queria, em nome também do Sintuf, agradecer publicamente aqui o Fórum dos Diretores, que, percebendo a falta de diálogo interno da universidade por parte da administração, especialmente com o Sintuf, convocou, chamou o sindicato para a gente ter a oportunidade de apresentar o nosso ponto de vista no debate que está colocado em toda a universidade sobre a questão das 30 horas, do ponto eletrônico. Isso, para nós, foi importante, porque não só podemos falar por vários companheiros que dirigem a universidade hoje, mas isso também levou que, pela primeira vez, a gente tivesse conseguido uma reunião direta com a administração que aconteceu ontem.
sobre esse mesmo ponto e queria abordar sobre isso aqui, porque a gente não está querendo, daqui a pouco, simplesmente que baixe um boletim de serviço e a nova regra da universidade. Todo mundo está acompanhando aqui na universidade que está em debate a questão da nossa carga horária na universidade e a questão da regulamentação das 30 horas. Nós estamos repetidamente afirmando em cada reunião que a gente passa de que é possível. Desde que se criou a Lei do Regime Jurídico Único, de lá para cá tiveram mais 2 decretos onde no serviço público, onde funciona acima de 12 horas, ininterrupta para o público, é facultado ao dirigente máximo, seja ou este conselho ou o reitor, autorizar as 6 horas de trabalho, ou seja, é possível formalizar. A nossa polêmica hoje com a administração, espero que a gente tenha conseguido convencer o pró-reitor, que é quem está encabeçando essa questão, de que a proposta é absolutamente tranquila a formalização, porque o decreto que foram feitos tem a cara do serviço de educação e de saúde. Ou seja, nós funcionamos no mínimo de 7 às 22, ou seja, cobre o requisito de 12 horas a público, e nós somos um corpo só da universidade. Eu não sou funcionário da reitoria, eu não sou funcionário do DP, eu não sou funcionário da veterinária. Somos todos funcionários da UF, e isso dá tranquila a condição de resolver assim. O que nós chamamos a atenção aqui, especialmente dos dirigentes, diretores de unidade, o que está fazendo o reitor para nós completamente, não só não tem nada a ver com a legislação, como está passando a responsabilidade para cada chefia imediata, diretor da unidade, para que avalie se autoriza ou não a flexibilização utilizando a lei. A lei diz exatamente o inverso. Quem tem que autorizar ou não, quem tem que explicar o porquê que autoriza, é a gestão máxima, não é... Por mais que defenda essa posição, acho que um diretor de unidade esteja convicto de que é correto as 30 horas de formalidade, ele não pode autorizar. Então, o que o reitor está fazendo é jogando para cima da unidade e acima da chefia imediata uma responsabilidade que não é. E para nós, é possível manter essa tradição que para nós é o melhor para a universidade. 30 horas permanece, é possível formalizar. Esperamos que esteja no próximo conselho a pauta sobre a questão das 30 horas. Nós escrevemos uma proposta, protocolamos, mostramos todos os elementos legais e políticos de que isso é possível. Foi mandado para a Progé, só que a Progé, quando não quer, enrola, para não devolver. Então, a gente espera não ter um novo tensionamento e espera não só ter convencido ontem a Progé e também os dirigentes. E esperamos também que cada reunião que está acontecendo para as unidades deixe espaço para o Sintuf para poder colocar nosso ponto de vista. Vamos publicar esses dias uma cartilha com toda a legislação e o nosso ponto de vista para mostrar que é possível resolver este problema de forma tranquila e a gente siga de forma a reclamar do governo federal que devolva o dinheiro que é cortado, e isso sim está emperrando a universidade. Por último, queríamos colocar e fazer uma solicitação aqui também, professor. Daqui a poucos dias começa a mega Olimpíada no Rio de Janeiro. Não só essa faraônico esquema de corrupção, mas vai mexer com a cidade, não só o Rio de Janeiro. Aqui, um número muito grande da universidade mora no Rio de Janeiro, mesmo quem não mora no Rio de Janeiro, vai estar um caos a partir do dia 5. E está definido aqui que o calendário acadêmico está suspenso nesse período. Coincidiu ou foi articulado para isso. Mas não está o calendário administrativo. Só que as pessoas também moram no Rio, vivem aqui, que nós estamos propondo aqui publicamente, é que seja garantido também a suspensão do calendário administrativo nesse período, porque o período vai ser de transtorno total do funcionamento. É óbvio que a administração e os setores vão ter que discutir o que é essencial, o que não pode poder parar. Mas o normal não vai poder na universidade. Mesmo que a gente diga assim, vai ser normal, não vai conseguir ser normal essa universidade. Então, estou pedindo aqui um pouco de coerência para que, da mesma forma que foi suspenso o calendário acadêmico, coincidiu corretamente nesse período, que também seja suspenso o calendário administrativo nesse período, porque não vai ter como funcionar de forma tranquila nesse período na universidade. Ou seja, essa vai ser uma mudança grande. Niterói também. Parte da atividade esportiva vai acontecer nessa travessia, inclusive aqui, Rio-Niterói. Isso vai dar um caos bastante intenso. Estão propondo aqui publicamente isso. Obrigado. Só um esclarecimento. No início da semana, nós vamos reunir, porque temos que fazer uma análise de aspectos legais, etc. E vamos encaminhar uma proposição de funcionamento nesse período. O conselheiro tem toda a razão. É uma situação inédita e bastante conturbada do ponto de vista da mobilidade. Então, no início da semana que vem, nós vamos fazer uma proposição, porque tem que fazer uma análise de aspectos legais, etc. Não há como simplesmente fechar completamente, então tem que ser feito esse tipo de análise. Próximo orador, conselheiro Luiz Carlos.
Bom dia a todos. Tem dois assuntos que eu preciso que a comunidade comece a trabalhar. Primeiro é a comissão de assédio moral, né? Foi estabelecida uma comissão de assédio moral e o processo está engavetado. E é muito importante que a gente tenha essa comissão funcionando. Por quê? Dentro da UF nós temos um grande problema, que é a questão de o que é servidor, né? Se servidor é só o funcionário técnico administrativo ou se o professor também é servidor. Concordo com a hierarquia, que tem que ser respeitado, mas a relação dessas duas categorias nem sempre são tão cordiais. Então, a gente, como eu sou do interior e rodo todos os campos do interior, isso é muito agravante. E eu acho que é necessário que, além da gente criar a comissão, fazer um trabalho sobre assédio moral, relacionamento entre as pessoas, para que melhore essa ação. Eu vou dar um exemplo, porque se não acontecer isso, o nosso sindicato acabou de ganhar uma ação de assédio moral de R$40 mil para um servidor. Então, você imagina se todo o assédio moral, que é uma coisa que tinha que ser resolvido dentro da UF, né, fosse tudo para a justiça. Isso não vai funcionar. A segunda questão é segurança no trabalho. Eu nunca fiz exame periódico, né? Uma coisa interessante, né? Eu trabalho com aço, trabalho com alta temperatura, pessoas trabalham com ácido crômico, benzol, né? Só depois que aposenta viu que estava doente, ou se fizesse um trabalho na UF, para ver a quantidade de pessoas que ficam adoentadas por causa de segurança do trabalho. E a gente precisa tratar desse assunto com seriedade, né? A gente tem preocupação de quando fazer um prédio, se preocupar que tem que ter laudo do bombeiro, quando tem um laboratório de química, para evitar que os produtos sejam jogados no esgoto sanitário. Então, tem uma série de coisas, que EPIs, que não são, muito mais EPCs, né? Porque o EPI na UF, na verdade, não é EPI, são EPCs, porque todos os alunos utilizam o mesmo óculos, todos os alunos utilizam o mesmo tampão de ouvido, ou seja, os laboratórios não têm EPI suficiente. Então, na verdade, o que acontece? A UF, por ser do governo, eu acho que todo mundo, né, fecha o olho para a UF, como para todas as instituições federais. Eu falo ácido nítrico, né, ácido crômico, vários ácidos. Você pode fazer bomba, pode fazer uma série de coisas. Tem que ter permissão do Exército, permissão da Polícia Federal, controle do Exército. Nada disso nós temos. Então, a segurança de trabalho tem que começar a preocupar. Eu sou aqui, por exemplo, Volta Redonda tem um CIAS. Ótimo. Quando criaram, eu fiquei feliz da vida. Vamos ter um CIAS em Volta Redonda. Funciona, né? Tem um técnico de segurança que não pode, que nem no laboratório nunca foi, porque não tem um engenheiro de segurança. Aí eu falo, pô, o cara não pode fazer uma palestra sobre segurança de trabalho, né? Aí eu peço, venho com tudo, uma comissão de negociação do interior, peço curso de segurança de trabalho. Aí a UF faz o curso de segurança de trabalho. Ótimo. Aí está no curso lá, eu tenho comigo, curso de segurança de trabalho para professores, alunos e técnicos de outras instituições de ensino. Aí eu falo, caraca, eu pedi um curso de segurança de trabalho. Aí como funciona? Aí falaram, não, o CASC vai para o interior. Ótimo, nós estamos pedindo que tem programa de qualidade de vida no interior, que o CASC, que a segurança nossa aqui, que vá para o interior. Aí o CASC vai para o interior, vai para Rio das Ostras. Leva um ônibus para Rio das Ostras, as pessoas vão para Rio das Ostras. Não tem ninguém lá. Por quê? Porque não avisou, não tem comunicação. Então eu, que além do conselheiro do CUV, eu também estou do Sintuf, nós colocamos à disposição representantes funcionários para a gente mobilizar as pessoas, porque não adianta, gente. Eu fiz um levantamento de 2000, agora, a maioria das universidades teve acidente de trabalho, com alunos machucados. Você vê, além de incêndio, que isso é comum, mas laboratório, ácido nítrico, que eu utilizo muito, ácido nítrico explodiu na USP e explodiu em Volta Redonda, na FOA, acidentando as pessoas. Então, a segurança do trabalho tem que ser levada a sério na UF. E eu espero, antes de aposentar, que eu consiga fazer um exame periódico. Muito obrigado. Licença, bom dia. O conselheiro me deu uma parte só para eu complementar a fala que o Pedro fez em relação à suspensão do calendário. A gente queria encaminhar que houvesse uma representação dos técnicos administrativos nessa comissão que vai analisar a possibilidade de suspensão do calendário. E, enfim, como adendo até, existem creches aqui de Niterói que vão parar de funcionar durante o período olímpico. Acho que muita gente que tem criança na escola vai ficar sem ter o que fazer com a criança em casa e tendo que vir ao trabalho. São coisas que a gente tem que considerar em relação a essa suspensão do calendário. É isso, só para encaminhar a nossa representação. Ok. Sobre a questão, conselheiro, da segurança do trabalho, vou fazer uma indicação à Progep que dê uma atenção específica a esse ponto. Tem muito a avançar, realmente, sobre a questão da estrutura de prédio. Tem prédios antigos que não atendem nada à legislação, inclusive os mais
recentes, construídos recentemente, atendem, mas, de fato, existem muitos problemas para serem resolvidos. Vou fazer um encaminhamento à Progep, que dê uma atenção específica a esse ponto. Próximo orador, a conselheira Lígia. Bom dia. Bom, eu sou do hospital. Vocês lembram que foi aprovado a EBSER com muita truculência, embora toda a comunidade acadêmica fosse contra, porque se falava sempre, se não aderir a EBSER, vai fechar leitos e os trabalhadores temporários iam sair e não teria como contratar pela UF, não poderia fazer contrato. E hoje nós já ouvimos do nosso vice-reitor exatamente o contrário do que se falava como ladainha para aprovar a EBSER. Se fechou leitos, depois da aprovação se fechou leitos, se fechou serviços, centros cirúrgicos com seus leitos, com as suas cirurgias reduzidas, ambulatório com seus serviços reduzidos, CTI com leitos reduzidos, emergência sem nenhuma condição, tendo pacientes morrendo todo dia, porque não existem respiradores o suficiente. E agora o pró-reitor falou que vai fazer o quê? Vai contratar pela UF. Muito bom isso, né, gente? Muito bom. Porque o que vai acontecer? A contratação de trabalhadores temporários pela UF. Foi o que o vice-reitor falou. Acho isso muito bom, né? Porque, pelo menos, os pacientes não vão pagar pela irresponsabilidade dessa empresa. Porque tem muita gente morrendo, tem muitos pacientes morrendo, tem parentes nossos morrendo, ficando sem cirurgia, pacientes com câncer de mama, né, é o que se falava, paciente com câncer de mama, coitado, se não aderir a EBSER, ele vai morrer porque não tem como fazer cirurgia, e o paciente está morrendo. Então, agora vai ter os 272 trabalhadores pós-EBSER contratados pela UF. Uma outra questão que eu queria falar é sobre nós, trabalhadores da UF, do hospital, nós somos da UF. Nós não fomos cedidos para a empresa. Continuamos técnico administrativo da UF. Então, nós queremos continuar ligados à UF. Nós queremos eleger a nossa direção de enfermagem, como sempre houve, porque nossa direção de enfermagem é uma luta antiga da enfermagem, que é o maior corpo de trabalhadores do hospital, que carrega esse hospital, que compra lâmpada, que compra seringa para trabalhar, que compra material para trabalhar, compra até medicação. Hoje a enfermagem está adoecendo porque está com sobrecarga de trabalho e não tem reposição de trabalhadores. Então, a enfermagem é a maior classe de trabalhadores do hospital, quer continuar a eleger os trabalhadores, isso é legal, isso é dentro da lei, isso é um direito conquistado há muitos anos, e o superintendente do hospital deu um golpe, ele tirou um diretor que foi eleito com 80% e colocou uma senhora que nós nem conhecemos, que foi preparada para administrar a EBSER e agora veio como diretora de enfermagem. É importante que aqui, o Conselho, nós já estamos tramitando um processo que seja aprovado aqui, que nós queremos continuar elegendo nossa diretora de enfermagem, porque nós somos da UF, e nós queremos que o nosso gestor seja da UF, nós queremos a RJU não cedidos. Quem quer ser cedido para a empresa, que vá gerir a empresa. Nós somos da UF. A questão das 30 horas, ponto eletrônico, nós queremos discutir na Progep. Nós somos trabalhadores da UF, como é em todas as universidades, porque nós não estamos inventando a roda aqui, não. Porque nas outras universidades também é assim. Onde tem a empresa, os trabalhadores da RJU, eles têm a sua administração paralela. A EBSER tem a sua gestão, nós, trabalhadores da RJU, temos a nossa gestão. Então, a enfermagem tem o direito de eleger a sua direção de enfermagem, como sempre foi, há muitos anos, é uma conquista histórica. Nós queremos discutir a eleição da enfermagem aqui nesse Conselho. Acho que é importante que se aprove aqui. E, segundo, sobre a questão das nossas 30 horas e ponto eletrônico, nós também queremos discutir com a Progep, como a gestão da universidade. Obrigado, conselheira. Só
um esclarecimento, mais uma vez, sobre essa questão de pessoal. Havia uma tragédia anunciada, que era o término dos profissionais contratados temporariamente por força de um mandado judicial, de uma decisão judicial. E esse término da grande maioria desses profissionais temporários era abril e maio desse ano. Como repetidamente nós tentamos contratação RJU pelo hospital, negada repetidamente, a única solução que existia era a gestão compartilhada com a BSER, porque o governo contrata profissionais pela BSER para o funcionamento do hospital. A decisão sobre esse contrato foi sendo adiado, de maneira que, quando foi assinado o contrato, o concurso, ele é um concurso público, ele tem um tempo para acontecer, não faz imediatamente. Então, mais uma vez, pela força da lei eleitoral, somente serão nomeados ano que vem. Qual foi o nosso trabalho? É fazer com que nós tivéssemos contratos temporários até que tivéssemos profissionais definitivos. Isso foi a única universidade que conseguiu isso, porque nós trabalhamos administrativamente através do MEC com a argumentação e judicialmente. Avisamos o MEC, inclusive, que estávamos utilizando a justiça para mostrar que não poderíamos admitir o hospital fechar leitos. E foi isso que acabamos conseguindo, não por força de lei, mas por uma decisão administrativa, a autorização desses contratos temporários. Não é o contrato ideal, é um contrato temporário, um contrato precário, não é o que nós desejamos, mas são profissionais, certamente profissionais dedicados e muito bem selecionados, que permitirão a reabertura de pelo menos 60 leitos no hospital. A situação é muito longe de ser confortável no Brasil todo, todos nós sabemos, a saúde é subfinanciada há anos nesse país, muito mal financiada, e não é uma ação pontual que vai solucionar o problema, mas sem dúvida nós ficamos, e é de ser comemorada do ponto de vista da situação que o hospital se encontrava, essa autorização para 272 profissionais temporários. O próximo orador inscrito é o conselheiro Roberto Salles. Bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente e o senhor vice-presidente e a nossa secretária. Bom, minha fala, primeiro, eu vou me ater às reportagens do jornal O Globo, que ocorreram no jornal, no caderno Niterói, e eu acredito que tenha ocorrido em todos os estados e todas as cidades que tenham uma universidade federal. O Globo coloca expansão reprovada. Então, a reportagem ocorreu quinta, sexta e sábado. Não, sexta, sábado e domingo. Eles fazem um montão de críticas, em especial à assistência estudantil, prédios inacabados e aumento dos gastos, principalmente com vigilantes. Bom, o que eles não falam e não querem falar, ao final, no domingo, sai um editorial do Globo dizendo que tem que cobrar taxas nas universidades federais. Então, isso tudo foi preparado, isso não foi uma coisa assim ao acaso, foi tudo pensado. O que eles não falam é que de 2006 a 2014, a universidade fez mais de 100 reformas, inclusive no início do mandato, em 2007, a reforma do DCE. Pelo que eu saiba, foi a única reforma feita no Diretório Central dos Estudantes. Foram feitos, entregues 23 prédios funcionando, inclusive o cinema da Universidade Federal Fluminense foi construído novo, além da reforma do Centro de Arte e do Teatro.
Isso eles não falam. Bom, as unidades foram construídas aqui no interior. Em 8 anos, foram acrescentados 180 mil metros quadrados de área construída aos 240 mil existentes em 50 anos. Isso o Globo não falou. O Globo também não falou que a universidade que entregou mais prédios, entregou, além da UF, entregou a metade do que nós entregamos. Isso o Globo não fala. Bom, na verdade, a expansão não foi reprovada. Nós entregamos o Maracanã e meio por 1/5 do preço do Maracanã. Essa verdade também não é falada. E aí, eu achei a nota da reitoria boa. Só tenho uma observação, foi extratemporânea. Porque o Globo frisava em todas as matérias que procurou a reitoria e não houve resposta. Procurou a reitoria, não houve resposta. Aí veio uma nota na terça-feira. Mas essa nota só atingiu a comunidade universitária, não atingiu toda a comunidade atingida pelo jornal o Globo, que eu acho que ultrapassou a universidade. Agora, o mais importante é falar para todos que a Universidade Federal Fluminense fez uma expansão que deu certo, sim. Precarização era quando nós estudávamos, quando eu era estudante. Aparelho de ar-condicionado era raro. Comida de bandejão, poucos lugares tinham. Então, a universidade realmente deu um avanço grande. Agora, são 7 prédios que faltam terminar, além dos que foram entregues. 2 praticamente prontos, que estavam faltando detalhes, biomédico e um dos prédios da computação, que vão ser entregues agora, mas praticamente o prédio, faltava alguns detalhes e ligação da área da energia. Agora, eu vou torcer e colaborar para que a gestão atual entregue pelo menos 4 desses prédios, porque alguns estão mais adiantados, outros mais atrasados. Então, eu quero dizer para todos que, na minha opinião, e algumas pessoas que são inexperientes na universidade, porque mal acabaram o período probatório, e dão entrevista sem saber o que estão falando. E eu lamento que o Globo, o jornal O Globo, aquele que botou na opinião que tem que cobrar a taxa da universidade, tenha encontrado eco, inclusive, na DUF. E eu até desculpo o presidente da DUF atual, porque ele foi contratado, ele é fruto da expansão. Então, não podia criticar a expansão, porque ele entrou dentro da expansão. Bom, o outro assunto que eu gostaria de falar é sobre o técnico administrativo. Não se pode, eu sempre falei aqui, que a maior riqueza que a universidade, ou qualquer entidade, ou qualquer serviço público ou privado possa ter, é seu pessoal. Então, o que nós não podemos fazer em nome de qualquer ação é tentar colocar alguma pecha na nossa maior riqueza, que é o nosso pessoal, tanto técnico quanto docente. Concluindo. Na minha opinião, tanto os técnicos administrativos quanto os docentes, a grande maioria trabalha muito mais do que 8 horas por dia. Então, nós temos que ter muito cuidado nessa nova era de colocar ponto eletrônico, cobrar presença dos nossos técnicos administrativos, porque, na minha opinião, se não fosse eles, e que não fosse os docentes e a crítica dos alunos, nós não teríamos avançado tanto na Universidade Federal Fluminense. Então, eu queria dizer que eu sou muito grato a vocês todos que ajudaram a nossa universidade a avançar. Muito obrigado. Obrigado. Bom, agora, terminada a fase dos oradores, passemos para a ordem do dia.
Pois não, conselheiro. Senhor presidente, a proposta de aprovação em bloco da ordem do dia, a menos, provavelmente, das emerências, porque certamente não temos quórum qualificado. Não há quórum qualificado. E a menos, obviamente, dos destaques. Pois não, conselheiro. É um destaque? Então, mas podemos só anotar o destaque e depois passar. Ponto. Então, destaque para o processo número 4 da pauta. 16, esclarecimento. Se quer tentar esclarecer em particular coisa, vamos fazer o destaque? Tá bom. Então, destaque para o 16. Algum outro destaque, além do 4 e 16, por favor? Então, se não há, podemos aprovar em bloco? Aprovado. Pois não, conselheiro, destaque o processo 4 da pauta. Destaque 1 pela ordem, senhor presidente. Conselheiro José Henrique é o relator, se puder esclarecer. De acordo com o regimento interno do Conselho, no artigo 81, sempre que um processo, sempre que um projeto de indicação, de resolução, está sendo objeto de discussão no Conselho e essa discussão é interrompida por falta de quórum, lhe é garantido o status de prioritário e ele deve ser incluído na sessão ordinária imediata àquela que foi suspensa. Na última reunião que nós realizamos aqui, 2 proposições estavam sendo objeto de discussão. Uma dizia respeito à necessidade de haver uma negociação entre a reitoria e o Sintuf no que tange às questões relacionadas à localização da sede do Sintuf no espaço da universidade. A proposição que estava sendo encaminhada era no sentido da negociação. Ela não foi votada por falta de quórum, portanto, lhe é garantido pelo artigo 81 que ela fosse incluída na sessão imediatamente posterior. A segunda proposição, que também era objeto daquela reunião, dizia a respeito à necessidade de flexibilizar o calendário de concursos. Na verdade, se propunha a revogação do calendário de concurso de modo a garantir o fluxo contínuo ou outro encaminhamento para possibilitar que os departamentos não ficassem sujeitos a uma possível ação do governo federal. O governo federal, pelo menos há anúncios, há ruídos por aí, de que tende a suspender a realização de concursos em 2017. Não, 1917 está longe. 2017. Então, eu creio que essa é uma discussão importante para todos nós. Nós abrimos hoje discutindo a suspensão de processo seletivo simplificado para docentes. E vamos estender isso para 2017. Em 2017 podemos ter uma ação do governo federal no sentido de suspender a realização de concurso, para poder fazer caixa. Eu acho que é uma questão que interessa a todos nós. Eu demandaria, senhor presidente, que houvesse uma sensibilidade para a importância dessa discussão e que a gente desse o encaminhamento devido. O terceiro ponto diz respeito, também de acordo com o artigo 60 do regimento interno, a necessidade de se considerar que toda vez que um projeto de resolução obtém parecer de todas as câmaras, ele imediatamente está incluso na ordem do dia da próxima sessão. E de acordo com esse regimento, não cabe um pedido de vistas depois que o processo obteve parecer de todas as câmaras. Se ele está na ordem do dia, ele não pode ser sujeito a um pedido de vistas. Ele tem que tramitar regularmente. Como um processo que diz respeito à prestação de contas dos cursos autofinanciáveis, bem como a uma proposição
feita pela presidência do Curadores, no sentido de que a fiscalização das contas de cursos autofinanciáveis fosse realizada por amostragem, e as câmaras, a maioria das câmaras, negou esse encaminhamento, eu sugiro, senhor presidente, que a gente tenha esse assunto necessariamente incluído na próxima sessão, porque, do contrário, nós estaríamos desrespeitando o que reza o regimento interno do Conselho. Obrigado. Ok, obrigado, conselheira. Por favor. Era a hora do 4. Então, retome o microfone, por favor. Bom, eu pedi destaque no item 4 pelo seguinte. Na CLN, nós tivemos uma discussão muito forte e fraterna, sem dissensões, a respeito de como é que nós deveríamos proceder com relação a esse item. Trata-se de uma prestação de contas da universidade para o ano de 2015. Em todos, olha, eu estou disposto aqui a ser corrigido pelo presidente da CLN, sem nenhum problema, porque a discussão foi, no meu entendimento, até por unanimidade, que a gente deveria fazer uma intervenção, demarcando o nosso ponto de vista e nossa responsabilidade para com as contas da universidade. Nós ficamos muito constrangidos de ter que opinar sobre uma prestação de contas, na qual o Conselho de Curadores aprovava a prestação de contas, talvez pela mesma razão que nós, de algum modo, aprovamos, né? Mas que não havia sido objeto de avaliação pela auditoria técnica do Conselho de Curadores. O parecer da auditoria técnica do Conselho de Curadores era um parecer maçudo, umas 15 páginas, senhor presidente, mas ele relatava as dificuldades da auditoria para poder realizar a avaliação, a auditoria da prestação de contas. Ele não fazia referência ao mérito da prestação que estava sendo apresentada. Ele relatava, esse parecer continha apenas observações sobre as dificuldades da auditoria para realizar. Dificuldades de sede, de material, de pessoal, de localização. E nós, conselheiros, eu psicólogo, Zé da computação e demais conselheiros, teríamos que entrar no mérito da apreciação. Bem, nós resgatamos na nossa história sempre essa dificuldade de lidar com a prestação de contas. Isso é histórico, isso vem lá das calendas. O processo sempre chega com um prazo exíguo, mas sempre ele chegou com um parecer da auditoria. Então, nós fizemos questão de aqui fazer uma intervenção, foi combinado entre nós que faríamos uma intervenção no Conselho Universitário, demarcando a importância de que isto nunca mais aconteça, de que uma prestação de contas que vem sem o parecer da auditoria rompe com toda a nossa tradição. A auditoria sempre se portou de maneira independente, sempre se portou de maneira responsável, sempre deu conta do recado. As nossas divergências eram de ordem política sobre a prestação de contas, com relação ao prazo exíguo para a gente poder emitir parecer, mas nunca aconteceu isso. Pela primeira vez, estaremos aprovando uma prestação de contas sem o parecer da auditoria técnica. Isso nos preocupa. Nós encaminhamos pela aprovação para não criar um constrangimento ainda maior para a universidade, mas queríamos registrar aqui nossa insatisfação de ter que emitir parecer num processo dessa natureza. Obrigado. Obrigado. Pois não, conselheiro? Não. Não, pois não. O relator vai funcionar. Pode falar que vai funcionar. Pode? Essa auditoria, né, que está apensada ao processo, ela realmente tem essas falhas que o professor Palharini relatou aqui. No final, ela apresenta o parecer favorável, que eu vou ler para os senhores, que na última página, no último parágrafo. Nossa opinião, tendo por base os trabalhos de auditoria realizados ao longo do exercício 2015,
com base nas normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal e pela aprovação da prestação de contas anual da Universidade Federal Fluminense no exercício 2015, pelo Conselho de Curadores, com as ressalvas e recomendações apontadas, que são recomendações de melhora só na prestação de contas. O que causou estranheza foi o fato de passar a maior parte, né, em vez de analisar desse documento, o que falava era das limitações, das dificuldades de trabalho de auditoria. Além desse parecer, acho que todos já aprovaram, curadores inclusive, tem pareceres do conselheiro Abunamã, né, que também, e essas são anexadas, essas são técnicas, né, apresentam detalhes técnicos que também aprovam, né, sugerem aprovação, é favorável à aprovação das contas. Então, em função de não ter tido reunião do CUV, primeiro o reitor assinou a de referendo, depois passou pelo Conselho de Curadores, que aprovou a de referendo do reitor, e nós, todas as câmaras, também aprovaram. Ok. O presidente do Conselho de Curadores vai fazer um esclarecimento. É bastante rápido, só para dar alguns esclarecimentos sobre esse processo. Em primeiro lugar, houve sim, e o presidente da Câmara de Legislação e Normas já comentou o fato, houve o parecer formal da auditoria técnica. Na verdade, o que aconteceu? Esse parecer da auditoria técnica foi um parecer longo, onde aproveitou-se a oportunidade para colocar uma série de dificuldades operacionais que tinha a auditoria ao longo do tempo, e não especificamente com este processo. Isso, então, foi colocado, mas, ao final das contas, conforme leu o presidente da Câmara de Legislação e Normas, foi aprovado. Isso veio ao Conselho de Curadores. O Conselho de Curadores tem um relator e, evidentemente, é totalmente independente. O que ocorreu? Foi designado um relator, que é o conselheiro Abunamã, que tem uma grande experiência nessas questões orçamentárias, etc. E depois de também de um longo parecer, o conselheiro Abunamã aprova e submetendo essa aprovação ao Conselho de Curadores, que a aprovou por unanimidade. E depois, ao vir para o Conselho Universitário, que era a próxima etapa, houve o parecer favorável de todas as câmaras, das 5 câmaras presentes. Além disso, eu gostaria só de lembrar aos conselheiros que essa questão da prestação de contas, que sempre dá margem a discussões, que são normais, ela já ficou bastante diminuída, porque vêm os relatórios trimestrais. Então, a cada 3 meses, nós temos um relatório emanado da Proplan e do DCF. Então, o Conselho examina esse trimestre. Ao examinar o último trimestre, já examinou a prestação de contas inteira. E só para terminar, toda e qualquer observação que demande em algum tipo de pendência, ela é imediatamente providenciada. Então, o que acontece? Há algumas pendências ou apontamentos que são os mesmos há 10 anos. Vou citar um. Deve ser verificada a questão relativa aos professores cedidos. O professor da universidade é cedido para a prefeitura e a prefeitura não manda o pagamento correspondente àquela sessão. Isso é muito comum. Nós fizemos um trabalho através da Progep de cobrança, chamamos a Progep para prestar um esclarecimento ao Conselho de Curadores, e isso já foi providenciado e houve uma diminuição de aproximadamente 82% de recolhimentos à universidade que até então não eram providenciados.
Esse é um exemplo. Tem vários outros que são sistemáticos, digamos assim, porque nunca se consegue vencer 100% aquelas observações que são feitas. De modo que, basicamente, essa história, o processo está rigorosamente em ordem e foi aprovado. Pois não, conselheiro, as ordens. Só um minuto, por favor, porque a conselheira está esperando para fazer uso da palavra. Eu vou só fazer dar um informe sobre as dificuldades da auditoria técnica. De fato, a localização que eles se encontravam era temporária, mas estava por muito tempo muito ruim, num espaço muito ruim. Eles já estão realocados lá no Bloco P, pela concordância lá da direção do chifre, num espaço muito mais adequado. Então, em parte, as dificuldades que eles tinham de espaço físico, que era muito ruim, realmente isso já foi também solucionado. Pois não, conselheira? Bom dia, gente. Meu nome é Camila, eu sou representante dos técnico-administrativos e a gente propôs um destaque aqui em relação ao ponto 4 da pauta, que é a prestação de contas do exercício de 2015. Nós tomamos posse nas câmaras especializadas a partir de julho, e esse processo foi apreciado em junho, então a gente não teve acesso ao conteúdo. Mas, após uma análise bem rápida, a gente identificou que existem 3 bancos, o Itaú, Santander e Unibanco, que têm uma dívida com a UF de 5 milhões, porque não paga pela utilização do espaço público. Então, eu gostaria de ter aqui um esclarecimento desse conselho em relação a qual a providência que a universidade está tomando em relação a isso, porque para o despejo do Sintuf foi bastante eficiente. E eu acho também curioso a gente pensar que, enquanto se defende a privatização da universidade como forma de arrecadação de recurso, a gente deixa o banco inadimplente, que fatura e coloca a crise nas nossas costas. Mas, enfim, para além disso, a gente gostaria também de solicitar que esse processo seja todo publicizado no site da universidade, inclusive seja publicizado antes que o conselho aconteça, que é para a comunidade poder observar, enfim, analisar o processo e vir para o conselho e poder, enfim, discordar ou aprovar a prestação de contas, porque a gente não tem acesso, vocês não têm acesso, a não ser que esteja na Câmara. Então, é importante prezar pela transparência e pela publicidade na universidade. Obrigada, gente. Vou fazer um esclarecimento, conselheira, o presidente do Conselho de Curadores. Só para dar um esclarecimento sobre esse ponto, que parece que há uma inadimplência terrível, não existe isso. O único caso que nós temos de inadimplência de banco para com a universidade é do Banco do Brasil. E por que isso? A negociação de renovação do contrato com o Banco do Brasil foi uma negociação árdua, que, na verdade, começou há mais de ano atrás, e, depois de marchas e contramarchas, a administração conseguiu fechar o contrato e foi assinado, e a coisa está agora toda regular. E por que dessa teórica inadimplência? Porque o Banco do Brasil, como é banco federal, ele só paga, digamos assim, aquilo que está devendo se o novo contrato é assinado. Então, enquanto está em negociação, a suspensão do pagamento anterior, a cobrança do anterior fica suspenso. Então, nós tivemos mais de um ano, que foi o tempo mais ou menos que se levou para negociar esse contrato. A coisa já está em ordem. Se pegarem o extrato feito pelo DCF mensalmente, vão ver que essas quantias já foram acertadas. Pois não, conselheiro. Senhor presidente, a minha inscrição devia ser uma parte ao conselheiro Heitor, que eu já havia solicitado, para me esclarecer com relação à prestação de contas do último período. Tem razão o conselheiro Heitor quando diz que
o processo de prestação de contas fica muito facilitado quando a universidade encaminha as prestações de contas trimestrais. Mas a prestação de contas do último trimestre não foi apreciada nem pelos curadores, nem pelo Conselho Universitário. E é isso que ampliou o constrangimento que a gente tinha enquanto Câmara. Não estamos aqui colocando uma suspeição nas contas. Não estamos fazendo isso. Ao contrário, a Câmara assumiu um papel de dar um encaminhamento consistente e responsável para a questão. Mas nós não queremos que isso mais se repita. Tanto que uma prestação de contas deixe de ser apresentada, quanto que uma prestação de contas, seja ela parcial ou final, seja objeto de uma análise acurada pela auditoria técnica do Conselho de Curadores. É isso que a gente deseja. Não vamos aqui tergiversar dizendo que a prestação de contas parcial dá conta. A prestação de contas final é imprescindível. E a última, nesse caso, não foi objeto de apreciação por nenhum conselho também. Então, é importante esclarecer isso para a gente saber o que é que a gente está fazendo daqui para frente. Ok, algum outro ponto? Por não, Conselheiro. Me parece meio óbvio que a gente retire da votação de hoje essa proposta. Aqui está se assumindo que não fez completa análise, levantada aí pelo professor Palharini e os demais, está colocando algo no mínimo estranho. Vou colocar no mínimo estranho, por quê? Porque o que a Camila falou dos demais bancos, o que está documentado não é sobre o Banco do Brasil, é sobre os demais bancos, e a justificativa do professor Heitor é que o problema era com o Banco do Brasil, a argumentação. Então, estou colocando isso. E queria colocar mais um elemento, que infelizmente chega nas páginas gerais da sociedade, o questionamento sobre a UF, que foi a denúncia do Tribunal de Contas da União sobre superfaturamento. Essa não é palavra do Sintuf. O Tribunal de Contas acusa a UF de superfaturamento de acima de 2 milhões em obras. Nós mandamos uma carta para o gabinete para explicar, não para mim, para a sociedade, para a comunidade. Nunca houve resposta nem aqui em lugar nenhum. E agora um problema desse. Então, efetivamente, estão propondo aqui a suspender este ponto no limite de decidir separado, ou seja, o Conselho separar, porque senão vai colocar no bolso do geral coisas que não estão nem questionadas sobre um ponto que é polêmico e, efetivamente, mancha a sociedade como um todo, mancha a universidade, um elemento desse no meio de uma crise da universidade. Não vou colocar nem outras questões aqui, que no ponto financeiro a gente começa a chamar atenção, porque a categoria começa a buscar aí o portal da transparência, as coisas da universidade. Mas vou citar um exemplo que está incomodando muito. Como eu trabalho no prédio da reitoria e muitos funcionários tentam lá trabalhar, tem carro e não conseguem estacionar lá e apanham para estacionar ali perto, quando a gente abre a porta da transparência, a UF paga R$7 mil por um estacionamento em Caraí. Onde, para quem usa, não sei, estou solicitando lá formalmente para esclarecer algo. Estou dando exemplo de coisas que envolvem os gastos no meio de um momento de crise dessa, no momento de denúncia que toda hora vai na imprensa, que estou propondo de forma concreta que retire, separe essa votação para que você diga, olha, quero apreciar depois, para poder que todo mundo fique tranquilo numa votação sobre um item que, no mínimo, alimenta a desconfiança. É melhor ter segurança do que vai votar. Pois bem, nós vamos colocar em votação, considerando que foi aprovado por unanimidade do Conselho de Curadores, por todas as câmaras do Conselho Universitário. Eu não consegui entender. É de praxe que se faça o pedido de ordem do encaminhamento dos processos. E aí, começando, o Palharini formou uma questão, foi direto para o item 4. Não. Já foi aprovado em bloco, são destaques. Já estamos discutindo o processo 4, e como destaque. Tem 2 destaques. São 2 destaques. Correto. Então, a mesa está colocando em votação, considerando a aprovação por unanimidade do Conselho de Curadores e por todas as câmaras do Conselho Universitário. Alguém tem posição contrária à aprovação desse processo? Correto. A mesa não acatou a proposição. Já estamos botando em votação. Alguém tem proposição contrária? Não. O processo foi aprovado pelo Conselho de Curadores por unanimidade, por todas as câmaras do Conselho Universitário, e está vindo para a plenária para votação. Então, nós estamos votando o processo. Está na pauta.
Está na pauta a votação. Não tem nenhuma razão para tirar. O relator não retirou. Quem tira de pauta seria o relator. Nós estamos colocando em votação. Já não tem nenhum impedimento para colocar em votação. Alguém é contrário à aprovação do processo? 1 voto contrário, 2 votos contrários, 4 votos contrários, aprovado. 5 votos contrários, aprovado. Processo 16, o destaque. Quem pediu, por favor? Peço respeito, por favor, no trato com as pessoas. Por favor. 16, né? Eu escutei. Oi, 16 estamos tratando agora, é isso? 16. Não, o processo 16 é um pedido de remoção de uma funcionária. Quem fez o parecer não está aqui. Como o parecer está falando negando, só pude pegar agora a parte final, estou pedindo é que não defina aqui, porque não queria poder ouvir argumento de quem fez o parecer final da Câmara. É um problema de saúde, que a pessoa trabalha em Pádua, precisa tratar um familiar e o município declara que não tem como tratar a saúde lá. Então não é um lugar perto, é um lugar muito distante. O que estou pedindo aqui, não defina nada aqui no Conselho, que a gente tenha uma margem de conversar com a Progé para ver se resolve isso sem decidir, porque depois que decide no Conselho, não tem mais margem nenhuma. Então, professor, acho que é o Wilson Madeira que está dando parecer, para não resolver aqui esse assunto, como envolve a saúde, que se resolve aqui, não tem como corrigir depois. Vai ser um caos. Como a gente se propõe pelo sindicato, há uma margem de conversa com a Progé para ver se consegue resolver isso em tempo que não tenha transtorno para funcionário, é só isso. E como não é um camp aqui perto, que daria para dizer, olha, trata numa cidade vizinha, lá em Pádua, é algo que é complicado. Então, propondo aqui não resolver e a gente se propõe, pelo sindicato, a conversar com a Progep para ver se resolve isso administrativamente, sem decisão do Conselho. Ok, vamos ter um pouco mais de informação sobre o conteúdo do processo. O relator não está presente, o presidente da CLN vai relatar. Só um minuto, por favor, conselheiro. Só para ler o parecer do processo e depois volto. O parecer do processo é o seguinte: parecer do relator, conselheiro Wilson Madeira Filho. Trata-se de solicitação de remoção a pedido da servidora Letícia Viegas Zeitouni, conforme exposição de motivos na página 13 e solicitação de recursos na página 1 a 10. Ou seja, ela fez uma solicitação e eu me lembro que parece que ela foi negada, ela recorreu. Então, que ele continua. A Câmara de Legislação e Norma tem por parecer não aprovar o recurso em face da competência de 3 juntas médicas que se pronunciaram indeferindo a solicitação da servidora, conforme página 54. Então, essa que foi a questão, ela passou por 3 juntas médicas que negaram a remoção dela. Não vou ter margem de conversa. Não estou propondo negar. Hein? É muito grande. Tá. Posso dar uma olhada. São 10 partes de uma denúncia. Marcos, você está vendo que tem 3 juntas médicas. Mas só que você tem que dar o quadro clínico. 3 juntas médicas não dava disso. Mas, não, 3 juntas, ela passou por 3 juntas médicas e as 3... Nosso proposta é tentar negociar com o projeto. O problema tem biblioteca de o setor cedeu. Mas a própria direção mesmo. Tem como tirar? Ela só pode dar parecer, está na lei bonitinha. Se não pode, a lei ferrou. Significa que era uma margem para poder ter essa. Eu nem sou especialista, mas estou pensando. Eu estou vendo quem é o autor. É um prazo. Ela. Tem uma bateria. Professor, posso? Professor, o que eu estou pedindo aqui no Conselho é apenas o prazo de um Conselho, ou seja, 1 mês. Isso não vai atrapalhar em nada, provavelmente ela administra esse período. E nós vamos tentar pelo Sintuf uma conversa com a Progep. O problema é que qual o cargo dela? Uma bibliotecária. A tendência é que às vezes tem uma no camp, daí é difícil para negociar, mas é um problema de saúde, pelo que eu vi aqui. E
o setor de saúde não pode dar um parecer do distinto que está na legislação, senão vai incorrer num problema judicial depois. Então, o que estou propondo aqui é uma margem. Qual é a crise da saúde do município? Não tem o tratamento fisioterápico limpado na região próxima. Então, tanto que tem um documento dizendo, não tem aqui na área, fazer o quê? Tem que se deslocar muito para fora de lá. Então, o que eu estou propondo aqui é, acho que não vai ter nenhuma crise, suspender apenas esse processo, não estou propondo negar ou aceitar, é que a gente tente alguma negociação com a Progep nesse tempo. Estava tentando achar um espaço regimental para não criarmos nenhum tipo de precedente. E a compreensão da mesa é de que o presidente da CNN pode substituir o relator, no caso, porque quem poderia retirar de pauta seria o relator ou o autor. Como o relator não está presente, há uma interpretação de que o presidente da CNN pode substituir o relator e ele pode funcionar como relator nesse caso. Então, considerando o pedido do conselheiro Márcia e Pedro Rosa, eu vou retirar o processo. Ok. Não havendo nada mais a tratar, está encerrada a sessão. Muito obrigado.